Boa noite, irmãos. Queria ainda fazer uma breve oração. Lembrei de algumas pessoas que precisam de oração também. Pai Santo, nós queremos colocar diante de Ti também a pequena Dori, filha da nossa irmã Clotilda, essa valorosa missionária albanesa que trabalha no seu próprio país, mas vinculada à Agência Presbiteriana de Missões Transculturais aqui do Brasil. Pai Santo, que o Senhor possa restaurar a sua saúde, Senhor, tão debilitada por ter bebido aquele soda cáustica, Senhor Deus, queimaduras terríveis no seu esôfago, Pai Santo. Que esse período de mais de 4 meses que ela está internada no hospital na Itália, Senhor Deus, que tem servido também para a Clotilda testemunhar do Teu amor, que o Senhor possa também, Senhor Deus, de acordo com a Tua misericórdia e graça, restaurar a vida da saúde, Senhor Deus, da Clotilda, Senhor Deus. Também nós te pedimos pela Diná, que está avançando no seu processo, Senhor Deus, de tirar a sua documentação, que realmente, se for da Tua santa e bondosa vontade, que ela possa estar aqui nesta igreja, Senhor Deus, um dia, dando testemunho, Senhor Deus, de quão grandes coisas, Senhor Deus, o Senhor fez por ela, do livramento de morar num país tão opressor, Senhor Deus, de uma religião tão maligna, Senhor Deus, e o Senhor a converteu, a amou desde antes da fundação do mundo, a elegeu em Cristo Jesus, a chamou no devido tempo, Senhor Deus, e se for realmente da tua vontade que ela possa vir a ser membro desta igreja, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tua graça, no nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos abrir, irmãos, em Filipenses capítulo 3. E hoje nós vamos ler os versos 7 a 9. Filipenses 3, de 7 a 9. Diz assim: Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Os irmãos podem perceber que o versículo 7 ele deve ser entendido à luz, né, dos versos 4 em diante, onde o apóstolo Paulo dá aqui algumas razões pelas quais ele poderia se gloriar, né, razões humanas pelas quais ele poderia se orgulhar. Ele fala da sua linhagem, né, ele fala que foi da tribo de Benjamim. Nós sabemos que a tribo de Benjamim era considerada uma tribo aristocrática, a tribo onde ficava localizada a cidade de Jerusalém, né? Ele era zeloso, ele era perseguidor da igreja, etc. Né? E aí ele diz: mas para o que para mim era ganho, eu reputei por perda por Cristo. Então, nós vemos nos versículos de 4 a 6, o apóstolo Paulo, digamos, apresentando as suas credenciais humanas diante dos judaizantes, porque os judaizantes também apresentavam suas credenciais humanas àquelas igrejas gentílicas, né? Eles costumavam se gabar que eles eram judeus, né? Que eles tinham vindo de Jerusalém, que eles faziam parte da oliveira e não eram meros ramos enxertados, né? Então Paulo vai comparar as credenciais. Mas reparem que no verso 7 em diante, o apóstolo Paulo passa a fazer isso em contraste com o que ele passou a ser em Cristo Jesus, né? E é interessante esse verso 7, irmãos, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Ele pode ser entendido também dentro de um contexto comercial. O apóstolo Paulo está usando aqui uma linguagem comercial. Reparem que ele tinha feito uma lista de tudo aquilo que ele havia ganhado, digamos assim. O que era ganho no passado? O nascimento, a genealogia, a nobreza dentro do judaísmo, a ortodoxia dentro do judaísmo, o zelo, a retidão. Tudo isso era o que ele antigamente, né, nos tempos
diante da sua conversão, ele considerava como ganho. Mas agora o apóstolo Paulo, como que fazendo uma contabilidade, ele traça uma linha vertical no meio da página, né? E de um lado ele coloca o ganho e do outro lado ele coloca Cristo só, o passado e o presente. Então a gente lembra daquela frase? Se você tem todas as coisas, mas você não tem Cristo, o que você tem? E se você não tem nada daquelas outras coisas e tem Cristo, o que você tem? É o que o apóstolo Paulo está exatamente dizendo aqui, né? Que todas essas coisas que ele havia listado, quando comparadas com aquilo que ele havia encontrado em Cristo, eram como zero, eram como nada, era uma nulidade. Todo ganho financeiro, todo o ganho material, todo ganho físico, todo ganho intelectual, todo ganho moral, né? Todo ganho religioso, tudo aquilo que a gente pensa que era coisas valorosas, digamos assim, elas passam a ser reputadas por nada quando comparadas com aquilo que nós ganhamos em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E reparem que no verso 8, né, o apóstolo Paulo diz o que ele perdeu quando ele achou a Cristo. O que ele perdeu? Vejam aí no verso 8. Quem me diz? Todas as coisas. Em outras palavras, tudo. Ele perdeu tudo. O que ele perdeu? Além da nacionalidade, além da reputação, né? Além da posição privilegiada que ele tinha, além do prestígio que ele gozava dentro da nação, além daquelas aquisições pessoais que porventura ele pudesse ter, né? Tudo que ele havia conquistado até aquele momento em que ele encontrou a Cristo, ele tinha perdido. Perdeu tudo, né? E a gente tem que perguntar o que houve com Paulo. Paulo é um grande exemplo de conversão. Já repararam? O valor do cristianismo pode medir no valor das conversões desses homens. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. E de uma hora para outra, ele adere àquele grupo de pessoas que ele estava perseguindo ferozmente. Alguma coisa aconteceu com ele. E ele diz o que aconteceu com ele, em termos de uma experiência mística, uma experiência de conversão. Ele mudou o coração, mudou o caráter, mudou as ações, mudou o comportamento, mudou tudo, os valores mudaram. Então, lembra do C.S. Lewis? Ou o cristianismo tem imenso valor, ou não tem valor nenhum, né? Ou ele é infinito, tem valor infinito, ou ele é falso. Ele não tem valor relativo, é impossível, né? E vemos aqui no verso 9 uma coisa interessante, né? Tanto a linguagem aqui no verso 9 como no verso 11, reparem, ele diz assim: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. No verso 9 ele diz assim: eu considero como escória para ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem pela lei, mas que vem que pela fé em Cristo Jesus. Saber a justiça que vem de Deus pela fé. Essa linguagem, especialmente aqui o verso 11, podem dar a impressão de que o apóstolo Paulo não tinha certeza da sua salvação, não tinha certeza de que ele ainda estava salvo, né? Como se fosse a salvação algo que o apóstolo Paulo ainda estivesse buscando. Mas não. A gente tem que lembrar daquilo que aconteceu no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo recebeu a sua salvação lá no caminho de Damasco, quando ele foi regenerado, né? E o que ele faz aqui é escrever uma característica aí do grego, né, no presente contínuo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu perdi tudo naquela ocasião e estou continuamente renovando a cada dia a minha disposição de continuar perdendo todas as coisas a cada dia, né, para continuar obtendo aquele bem que eu obtive naquele dia, considerando
Cristo a cada dia o meu supremo bem. Aquilo que Jesus disse, se você quer ser meu seguidor, o que você precisa fazer? Dia a dia, você precisa se negar a si mesmo, tomar a sua cruz para segui-lo. Ou seja, é um presente contínuo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então, o apóstolo Paulo aqui no versículo 9, ele fala de um aspecto assim, extremamente valioso para ele, da excelência desse conhecimento de Cristo. Reparem que o tom de Paulo aqui é um tom de emoção, é algo que ele valoriza intensamente. E o que é? Reparem, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo Jesus. Então, reparem, aquela experiência mística que o apóstolo Paulo, experimentou em Damasco, fez com que a doutrina da justificação pela fé e não por obras se tornasse o tema central do apóstolo Paulo. Ele fala disso o tempo todo. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele disse isso também em Filipenses 3,3. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E onde Paulo se gloriava em Cristo Jesus. Então, reparem que aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui no verso 9 é central para ele. É o ponto de partida de tudo mais que o apóstolo Paulo erige, constrói em termos de teologia. E é interessante, eu vou pegar aqui uma citação de Martin Lloyd Jones sobre a doutrina da justificação. Abre aspas para a citação aqui. Foi essa a doutrina que mudou o curso da vida de Lutero. Foi esta doutrina que moveu Lutero não só a desafiar não só a poderosa Igreja Católica Apostólica Romana de seu tempo, como também toda a tradição acumulada nos séculos que o precederam. Tendo-a visto, dispôs-se a arriscar tudo, sua vida inclusive, antes que renunciar a ela. Esta verdade revolucionou tudo, e este é o efeito que ela sempre produz quando os homens e as mulheres a entendem verdadeiramente. Então aqui a gente tem essa citação, O que faz com que a gente persevere, até agora? É o entendimento de que nós pertencemos a Cristo não por merecimento, não por obras, mas por amor, unicamente. E Paulo diz que a justiça de Deus em Cristo é a coisa mais maravilhosa, mais estupenda, mais emocionante do que ele teve conhecimento. E esse conhecimento leva o apóstolo Paulo a dizer, sem hesitação, que considerou e continua a considerar todas as demais coisas como perda, como inutilidade, digamos assim, como um vazio diante daquilo que ele passou a conhecer. Por isso, irmãos, eu não consigo conceber que um membro de igreja diga de boca, digamos, ser justificado por Cristo e necessitar de ser constantemente lembrado de que precisa frequentar a igreja, de que precisa estar aqui. Não consigo conceber um membro que diga que é justificado por Deus em Cristo Jesus e tem uma frequência irregular, seja um frequentador eventual de igreja.
né? Que não se integre, que permaneça ano após ano sempre na periferia, né? Talvez essa pessoa tenha um entendimento mais intelectual da doutrina, mas ela ainda não o transformou como transformou o apóstolo Paulo. Então não posso conceber que alguém conheça, né, de fato aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 9 e se afaste da igreja por qualquer probleminha, né, pelo qual ele passa. Não posso conceber que um membro deixe de vir à igreja por aspectos como clima, está muito frio, está muito quente, está chovendo muito, ou não está chovendo nada, né? Ou cansaço, ou visita, ou faxina na casa, né? Ou estudar para a prova, ou desânimo. A pergunta que a gente tem que fazer é: Jesus não é maior do que tudo isso? Lembrando aqui de um pastor presbiteriano, uma igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro, que quando tinha jogo no Maracanã do Flamengo, do time dele, ele acabava o culto mais cedo para ir para o Maracanã. Vocês conseguem conceber algo parecido? A mensagem durava 10 minutos, porque ele tinha que ir para o Maracanã ver o Flamengo jogar. Então reparem que no bloco anterior, o apóstolo Paulo estava mostrando a diferença entre a verdadeira circuncisão e a falsa circuncisão. E quando a gente viu esse bloco, eu dei duas características aqui da verdadeira circuncisão. Reparem o verso 3. Porque a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a primeira coisa que nós vimos foi que o apóstolo Paulo, ou os valores do apóstolo Paulo, foram radicalmente mudados. Tudo aquilo que ele achava valioso, ele deixou de achar, não é? O que você achava valioso antes? Talvez o seu time, como esse pastor? Flamengo. Tem gente, já viu gente que até mulher, eu acho uma coisa tão feia, a batata da perna com o escudo do time. Já viram isso? Que coisa terrível, né? É o valor. É o valor, é o que ela acha, o que eles acham valioso. Tatua na pele, né? Então os valores do apóstolo Paulo foram mudados, né? Então, aquela citação de C.S. Lewis, o cristianismo tem valor infinito para nós, de fato? Né? Segundo lugar, a gente viu aqui no verso 12, reparem, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Preso por Jesus. O apóstolo Paulo, na experiência dele, ele diz que ele foi preso por Jesus. Lembram? Você tem a convicção de que você está preso a uma força maior do que você e por uma força maior do que você não tem como fugir disso, que é algo que te atrai como um imã, que te prende, que te enlaça, e realmente você considera, tem essa experiência de que realmente essa força é maior que você? E se essa força de fato é maior do que você, como nós ficaríamos em casa quando os nossos irmãos e irmãs estão aqui, na igreja? Sairia antes da igreja para ver um jogo? Seria um turista, um visitante ocasional? Se afastaria da igreja por algum problema qualquer? Eu sei que muita gente pode dizer, né, que aquilo que significa a doutrina da justificação pode decorar,
o conceito, né? Mas se realmente nós começamos a nos rodear de justificativas, né, para deixar de fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, aquilo que é preciso fazer, né, se nós não somos levados a preferir perder todas as outras coisas, a perder aquilo que o conhecimento de Cristo nos dá, se essas pessoas na sua vida prática, né, não vivem aquilo que elas professam com as bocas, se elas se desconectam, né, desse fato de considerar essas outras coisas como nulidades, como refúgio, né? Então, na prática, essas pessoas estão negando o Evangelho de Jesus, né? Elas estão proferindo, digamos assim, o Evangelho com os lábios, mas negando com a vida aquilo que elas dizem professar. Então, que fiquemos com essa advertência aqui do apóstolo Paulo, né? E com essas palavras do apóstolo Paulo por hoje. Na semana que vem nós prosseguiremos, né, com esse estudo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai Celeste, que o Senhor possa nos edificar, nos advertir, nos consolar, nos fortalecer, nos direcionar, Pai Santo, nos nortear nas nossas vidas, Senhor Deus, e nós sabemos que se realmente pertencemos a Ti, as palavras das Santas Escrituras, elas cairão fundo no nosso coração, Senhor Deus. Elas receberão guarida, abrigo, Senhor Deus. Elas serão apreciadas por nós. Elas serão, Senhor Deus, consideradas em alta estima por nós, e nós procuraremos, Senhor Deus, com todas as nossas forças, nos adequar, Senhor Deus, a elas. Mas que forças nós temos, Senhor Deus? Quem é suficiente para essas coisas? Nós declaramos diante de Ti, Senhor Deus, que somos tão fracos, tão desvalidos, mas ao mesmo tempo nós olhamos para o Senhor e dizemos: em Ti está toda a nossa força, e continuamos, Senhor Deus, a ter na nossa mente essas palavras do apóstolo Paulo ecoando em nós. Se nós queremos nos gloriar, nós nos gloriemos em Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele que nos impulsiona. É a Ele que nós estamos presos, Senhor Deus, por uma força maior do que nós e que nos impele a estar aqui, Senhor Deus, a prosseguir na nossa carreira até o dia em que o Senhor nos chamar. Por isso, Senhor Deus, a Ti, somente a Ti, toda honra, glória e louvor. Nós dizemos que a salvação é monergística. Apontamos para o Senhor, não para nós. E assim, tanto o aspecto passado na justificação, quanto o aspecto presente da santificação, nós dependemos do Senhor até que cheguemos, Senhor Deus, a ser glorificados por Ti. E assim, Senhor Deus, nós queremos olhar para o Senhor com gratidão nos nossos corações e te pedindo que o Senhor mesmo nos dê um coração desejoso de fazer a tua vontade, Senhor Deus. Custe o que custar, percamos, Senhor Deus, o que venhamos a perder. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém.